Olá, turma do terceiro ano, tudo bom com vocês? Hoje nós teremos mais uma aula, só que hoje será falando sobre história. Tem lugares, né? Que cada lugar tem a sua história. Mas antes da gente falar de lugares, vamos primeiro falar de vocês, não é verdade? Porque nós temos a nossa história. Cada um de vocês tem a história de vocês. Por quê? Porque nós temos uma família, nós estudamos numa escola. E aí, a tia quer saber uma coisa. Quando você era bebê, a sua mãe, ela tinha algumas coisas que ela utilizava com você, não é verdade? E tudo isso se tornou uma fonte histórica, um objeto histórico. Só que agora eu vou contar um pouquinho da minha história. O meu nome é Cleiane. Eu nasci no Rio de Janeiro e lá no Rio de Janeiro, quando eu era pequena, eu gostava muito de brincar com os meus amigos. Eu tinha uma amiga que até hoje nós somos amigas pra valer. A nossa amizade começou desde pequenininha, quando nós começamos a estudar juntas no primeiro ano, que antigamente se falava primeira série. Essa minha amiga mora na Bahia, entendeu? E até hoje nós estamos nos falando agora através do Facebook. Mas eu também sei que vocês têm a história de vocês. Eu vou mostrar aqui só algumas fotos minhas, que são fotos, fontes de histórias. Esta foto aqui, vocês estão vendo? Olha que foto que eu tirei. A Lohane aqui, bem pequenininha, minha filha, ó, é uma fonte histórica. Observaram que esta foto, ela está como antiga? Ah, então, olha aí, é um lugar que eu estive e lá nós podíamos voltar ao passado registrando uma foto. Isso é uma história de quando eu viajei, eu fui lá no Rio Grande do Sul e peguei, né, uma fonte histórica que lá eu registrei. E isso é a história que eu vou carregar para a minha vida. Ah, mas olha só, eu tenho também uma outra história. Olha aqui, a Lohane pequenininha, olha aqui. O primeiro dia de aula da Lohane. Ela toda feliz, não chorou, sorridente. Isso é uma história da vida da Lohane. Ela vai contar depois, mais tarde, como foi o primeiro dia de aula dela. E aí, eu tenho também aqui, olha só o que eu descobri. Eu tenho uma cartinha. Olha como ela já está até um pouquinho, ó, desgastada com o tempo. Essa cartinha aqui eu ganhei de uma aluna e eu guardo como uma fonte histórica. E aí, tem mais uma só para a gente terminar. Não só fotografia, mas quadro também. Olha aqui, faz parte da história, o primeiro quadro que a Lohane pintou. Isto tudo, descobri, ela nem sabe. A primeira mamadeira da Lohane. Depois que ela viu o vídeo, ela falou assim: mamãe, você pegou minha mamadeira? Sim, porque os objetos também são fontes históricas e faz parte da história da Lohane. Mas agora eu quero saber de vocês. Depois em casa, você pergunta para o papai e para a mamãe qual a sua história. Como começou a sua família? A história do papai, a história da mamãe, de quando eles eram pequenos, aonde eles moravam, o que eles faziam, como eram eles nas escolas deles. Isso tudo são histórias também que você vai ouvir, porque a história, ela também pode ser contada, pode ser narrada. Então isso são
fontes históricas. E agora nós vamos voltar lá para a gente poder falar dos nossos lugares. Lugares que nós conhecemos e lugares que têm história. E aí eu vou mostrar para vocês, lá na nossa página 4, alguns lugares que têm histórias. Às vezes, não muito agradáveis, mas às vezes histórias bem legais, ok? Então eu vou mostrar para vocês aqui uma fotografia. Por que ela está preta e branca? Porque nesta época não existia fotografia colorida. Observem aqui, ó, pessoas que estão navegando, pessoas que estão praticando canoagem. Tá vendo? Olha só, isso aqui são duas fotos do rio Tietê, em São Paulo, o maior rio cortando a cidade no estado de São Paulo. Olha como ele era. As pessoas podiam entrar, tomar banho, utilizar para prática de esporte, mas olha que desagradável. Nos dias de hoje, veja como ele se transformou. Agora, observem, um rio totalmente poluído, aonde são colocados ali o esgoto das residências, detritos de indústrias com produtos químicos. Olha como este rio se tornou. Pessoas que construíram casas, olha aqui, à beira do rio, e aí jogam tudo dentro deste rio. Observaram? O rio está totalmente poluído. Então, nós podemos observar que os lugares têm histórias. Histórias do descobrimento, né, do Brasil. Arraial do Cabo, Cabo Frio, são lugares, cidades históricas, não é verdade? E está dentro do contexto da história do Brasil. O Forte de São Mateus, né, que a gente vê ali na praia do Forte. Por que é a Praia do Forte? Porque ali tinha um forte na época, há muito tempo atrás. E aí a história ficou dentro do nosso descobrimento. Aqui em Arraial do Cabo, nós temos também a história. A Praia dos Anjos, antigamente o nome dela não era esse, era a Praia da Rama. Porque ali foram aonde chegaram, né, os descobridores. Nossa, às vezes eu tinha que falar tão rápido. Os primeiros descobridores de Arraial do Cabo, Américo Vespúcio. Então, o que acontece? A história, ela tem parte fundamental na nossa vida. E lá na página 4, vocês observem aí, ó, a foto que a tia colocou também tem no seu livro. Perceberam? E lá na página 5, olha aí o que diz no jogo rápido. Isso aí eu vou deixar para vocês fazerem, porque depois nós vamos corrigir na nossa videoaula, tá bom? Falando também que é só fotografias que deixam as histórias? Não. É comum, né, em todas as fontes históricas, muitas outras coisas, como a tia está falando agora. E mais abaixo, lugares de convivência. O que são esses lugares de convivência? São os lugares que nós frequentamos, que nós gostamos de ficar. Ai, eu tô sentindo muita falta da escola. Para mim, é um lugar de convivência, aonde a gente conversa, aonde a gente troca informações, aonde a gente aprende, aonde a gente brinca, aonde a gente faz várias coisas muito legais. Não é verdade? E aí, na página 6, quando a tia mostrou o rio, que era navegável, que podia se utilizar, e agora não se pode mais, por quê? Os lugares se transformam. E às vezes, de lugar agradável, não é verdade? Para lugar
desagradável. E aí, na página 6, ele está falando que nós precisamos preservar estes lugares, porque esses lugares possuem histórias. E aí a gente tem que ter cuidado desses lugares, porque às vezes o calçamento deles é um calçamento na rua diferente, feito com pedras. Às vezes a iluminação dos postes são diferentes. O tipo de transporte também acaba modificando. Lá no Rio de Janeiro existe o bonde. Hoje nós temos o ônibus, o VLT, o BRT. São o quê? Modificações, transformações com o tempo que foram acontecendo no Rio de Janeiro. Não é verdade? Antigamente não existia metrô. Agora no Rio de Janeiro tem metrô. Não é verdade? E aí, lá na página 6, observem aí. 2 fotos. Uma antiga, uma fotografia de 1910. Olha lá. E depois uma atual, lá do Rio de Janeiro, aonde que observa aí embaixo, ó, nessa fotografia atual, é onde passa o VLT, um tipo de transporte que há muito tempo atrás não existia e agora transformou este local em um local mais moderno. E aí nós vamos continuar. Na página 7, nós temos aí um outro jogo rápido que vocês vão realizar também após a verificação do que a tia está falando. E aí, vocês vão fazer também atividade, nós vamos corrigir na nossa aula online, ok, turminha? Agora, observem só. 2 fotografias que tem aí embaixo. Uma fotografia de São Paulo antiga e uma fotografia de São Paulo atual. Que fotografia é essa? Ah, é a Avenida Paulista, de um lado, há muito tempo atrás. E observem como ela transformou. Olha como ela está diferente. Vocês observaram? Muito bem. Isso aí foi a época que ela foi construída. Agora, olha como o homem transformou. Observem que na foto ao lado, o que vocês estão vendo de diferente que não tem mais? Olha como o homem retirou aí a natureza, um elemento importante para a nossa sobrevivência. Por que plantar árvores? Por que cuidar das árvores? Observem aí que na foto ao lado não possui nenhuma árvore. Olha como o homem não cuidou da natureza e não preservou. É claro que as plantas são importantes aonde o homem vai construir, mas ele precisa equilibrar espaço aonde pode ter a vegetação natural e aonde ele pode construir. Então, cada um de nós somos responsáveis pelo lugar onde nós vivemos. E você? Você já plantou uma árvore? Cada um de nós, não adianta só a gente falar em preservar a natureza, mas a gente precisa fazer parte dela. Nós precisamos plantar uma árvore para que essa árvore ela continue a existir no espaço onde nós vivemos e com isso nos ajuda a sobreviver. Agora lá embaixo o desafio. Esse desafio aí, observe que vocês estão olhando a fotografia da Avenida Paulista e nós já falamos sobre isso. Você então vai fazer o quê? Você vai assinalar, tá legal? Agora, lá na página 8, nós vamos parar por aqui, porque nós estamos falando de fontes históricas. E aí a tia vai só lembrar vocês o que são as fontes históricas. As fontes históricas, elas vão falar sobre a história de um lugar.
Ah, então, tia, tudo isso que você mostrou aí no começo são fontes históricas? Sim, são fontes históricas. São objetos, ó, são fotografias, são registros, são quadros. Tudo isso são fontes históricas. São filmes, vídeos, tudo isso são fontes históricas. Áudios são fontes históricas, porque vai estar fazendo parte de tudo isso que nós vamos conhecer. Vamos então pensar numa coisa aqui. Alguém de vocês já esteve em algum lugar e chegou a visitar um museu? Ah, sim? Muito bem! Eu gosto, como na aula anterior eu falei, eu gosto muito de museu. Quando eu chego a qualquer lugar, a primeira coisa que eu pergunto, aonde fica o museu da cidade? Por que o museu da cidade? Porque ali é uma fonte histórica contando tudo sobre aquela cidade, sobre aquele local, sobre o estado, não é verdade? Nós temos no Rio de Janeiro uma fonte histórica, né? Um local histórico que algum tempo atrás eu fiquei muito entristecida. Era o Museu Nacional do Rio de Janeiro, lá na Quinta da Boa Vista. Aqui é o museu. E veja como ele ficou algum tempo atrás. Neste lugar aqui, existia muitas fontes históricas, muitas pinturas, gravuras, desenhos, registros, muitas outras fontes. Existia uma múmia, que só no Brasil tinha. E aí, o que aconteceu? Ele pegou fogo e destruiu, acabou. Não existe mais as fontes históricas que ali existiam. Foi muito triste? Sim, porque eu lembro que eu passeava com os meus amigos da escola, observando, conhecendo partes da história do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Então, por isso que nós precisamos preservar estes lugares, para que eles continuem nos mostrando a história, né, patrimônios culturais daquela cidade. E aí, na página 8 e 9, está falando sobre isso. Então, turminha, o que vocês acharam? Vocês têm fontes históricas? Vocês têm histórias? Sim, vocês têm histórias. Então, a nossa atividade vai ser esta: saber a nossa história, saber se nós temos alguma fonte histórica. Pergunte aí a mamãe e o papai como vocês eram bebês, né? Então, isso tudo faz parte da história de vocês. E a tia vai terminando por aqui, tá legal? E depois eu vou deixar lá no mural de atividades pra gente fazer, ok? Um grande beijo e uma saudade que tá começando a diminuir porque a gente tá se vendo mais um pouco nas nossas aulas online. E tem sido muito legal. Tá legal? Um beijinho pra vocês, no coração, e até a próxima aula. Tchau, tchau, turminha!